reportagem da Bela Megali no Globo mostra aí que o Bolsonaro teve um chilique, ficou muito irritado com a inclusão do nome de Michele Bolsonaro, que atualmente preside o PL Mulher, em pesquisas de intenção de votos para a disputa presidencial em 2026, que foram encomendadas pelo partido. Lembrando que o Bolsonaro está inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, ele não pode ser candidato em 2026. E o PL, seu partido, colocou a Michele como uma possível presidenciável. Segundo a Bela Megali, no jornal O Globo, o ex-presidente torceu o nariz porque o PL incluiu o nome de Michele nas últimas pesquisas para testar os nomes que podem ser os nomes considerados aí anti-Lula na próxima disputa. E a posição no Bolsonaro teria deixado o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, e a cúpula do partido em polvorosa, já que o próprio ex-presidente teria dado aval para testar o nome da esposa nas pesquisas. Lembrando que o nome da Michele vem sendo testado pelo PL desde o fim de 2023. Embora tenha a preferência aí dos mais radicais do bolsonarismo, que preferem a ex-primeira-dama ao governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, Michele tem ficado estagnada e perde para Lula em todas as simulações. Olha, na última pesquisa, da Paraná Pesquisa, de 29 de julho, Lula vence todos os candidatos que se colocam como representantes do bolsonarismo. Contra a Michele, é 38,7% contra 30% no primeiro turno. E Ciro vai a 9%, Caiado 4,5%, Leite 2,3%, Barbalho 0,6%. Contra o Tarcísio, a vitória é folgada por 38,9% a 24,4%. E nos bastidores, o Bolsonaro que tem duas ex-esposas que entraram para a política, tem dado uma resposta machista, uma resposta pronta aos que insistem em lhe perguntar se daria o aval a uma candidatura da Michele. Olha o que ele responde: só deixaria concorrer se fosse minha ex-mulher. A gente sabe que o Bolsonaro tem duas ex-mulheres, né, a Ana Cristina Valle e a Rogéria, mãe do Carlos e do Eduardo e do Flávio, a primeira esposa, que entraram para a política, né? A Rogéria tentou se candidatar e o Jair Bolsonaro emancipou o seu próprio filho, Carlos Bolsonaro, de 17 anos, para disputar contra a própria mãe, e que foi derrotada na disputa. Na verdade, amor, ela já era vereadora, ela está buscando a reeleição. Então o Carlos sai candidato para combatê-la. E aí teve a Ana Cristina Valle, que tentou também agora ser candidata usando o nome Bolsonaro, né? Cristina Bolsonaro. E agora ele tem dito, então, que Michele só será candidata a presidenta se for ex-esposa dele, ex-mulher dele. E aí? Vamos a uma tese psicanalítica, pode? Isso, eu quero contribuir com a sua tese antes de você começar a falar, mas talvez isso já tenha acontecido e o Bolsonaro não se tocou de que ela já é ex-esposa dele, né, Felipe? Ia começar por aí. Acho, então, que Bolsonaro está, na verdade, Renato, endossando a candidatura, quando ele diz que só se for ex-mulher. Ele está dizendo, é candidata. Porque ela já é ex-mulher do Bolsonaro há algum tempo. Mas vamos à parte psicanalítica. Primeiro, vamos começar com Rogéria. Podemos? Veja, o que acontece na psique de Carlos Bolsonaro quando, aos 17 anos, o pai o obriga a ser candidato a vereador contra a mãe. E ele vence a mãe, tira a mãe do cargo, porque só se vota num Bolsonaro, se vota nele e não nela. E depois disso, ele ainda é obrigado, aos 18 anos, quando ele completa 18 anos e assume a cadeira, a colocar como chefe de gabinete
chefe de gabinete, a Ana Cristina Valle, que vem a ser, na época, a sua madrasta. Veja o que faz isso na cabeça de um adolescente, que é um adolescente, 17, 18 anos, o Renato. Ele é obrigado pelo pai a expulsar a mãe de um cargo e colocar para mandar neste cargo, porque não é ele quem manda, é o chefe de gabinete, a madrasta que está com o pai. Veja o que mexeu na psique desse moleque e o que esse moleque se torna depois. Todos nós sabemos o que o Carlos Bolsonaro se torna, comandante do gabinete do ódio e outras cocitas mais, né? Além de ter aquela cena patética que todos nós vimos da posse do Bolsonaro, lembram? Quando ele vai ali no carro, atrás do pai, o pai em pé, e ele armado, ali como se fosse um guarda-costas. Esse é um complexo paterno gigantesco, Renato Dri. É um complexo paterno gigantesco. Jung faria a festa analisando esse caso. O que a gente vê no Carluxo, todo esse ódio, toda essa espuma que sai da boca desse sujeito, tem origem nessa relação com Rogéria. Aí vamos a Ana Cristina Valle, para continuar na questão psicanalítica. Né? Ana Cristina Valle, que tenta também se utilizar do sobrenome Bolsonaro e fracassa na eleição. O Bolsonaro, ele não vai apoiar jamais suas ex-mulheres. Mesmo que a gente tenha brincado com isso, de que já é uma ex-mulher, ele é de uma misoginia gigantesca. Ele prefere perder uma eleição do que ter uma de suas ex-mulheres no lugar de destaque. Ele prefere perder. Vai sempre preferir perder. Lembram que foi dele a frase: eu tive um filho, 2 filhos, 3 filhos, no quarto, no quinto, dei uma fraquejada e tive uma menina. Lembram? Né? Tá lá, confesso, para qualquer um ver. Né? A gente não precisa cavar muito fundo. Né? O Bolsonaro, ele é um sujeito misógino, com todas as provas aí que a gente possa elencar, e além de misógino, ele não tem nenhuma capacidade de entregar o poder para alguém. Eu não estou nem me referindo a mulheres, mas ele não vai entregar o poder para ninguém que não seja ele mesmo. Ele vai ficar até o final insistindo na tese de que pode voltar a ser elegível, já que a gente vai ter um TSE favorável a ele. E o TSE não influencia em nada, porque no fundo cabe ao STF esse julgamento final. Mas vamos lembrar que ele está contando que em 2026 ele vai ter 2 bolsonaristas na presidência e vice-presidência do TSE. Nunes Marques e o André Mendonça. Vocês estão cientes disso, né? Que esses serão presidente e vice-presidente do TSE em 2026. O Bolsonaro está acreditando nisso, que vai ter uma maioria no TSE para reverter a inelegibilidade. Então ele vai ser candidato até o final. Não vai ser revertido, obviamente que não, porque isso cabe ao Supremo, o recurso é ao Supremo, o TSE não vai decidir isso, mas ele vai produzir fake news para que o seu gado acredite que ele pode ser candidato. Então não vai entregar para ninguém. E o Tarcísio, eu posso garantir isso, o Tarcísio não vai cair nessa de ser candidato à presidência. Por quê? Porque para ser candidato à presidência ele vai ter que se submeter ao que o Bolsonaro quer, que é ser vice dele. O Bolsonaro vai ter essa estratégia, até imitando o Lula com o Haddad. Ele vai colocar alguém de vice que depois vai assumir, mas a chapa vai ser ele como cabeça e vai ser indeferida pelo TSE. Não acho que o Tarcísio vai se submeter a isso. O Tarcísio vai ser candidato à reeleição por São Paulo. Talvez um Zema, que eles não querem, talvez uma outra pessoa se submeta a isso. Talvez ele coloque o filho. Talvez ele coloque o Flávio Bolsonaro para assumir isso. Mas jamais a Michelle. Jamais uma mulher. Isso aí, meus queridos, podem apostar. Coloquem na bolsa de apostas, porque para um sujeito misógino como ele, entregar o poder a uma ex-mulher, jamais. É verdade, né, gente? E lembrando que a Michelle não tem apoio sequer dos filhos, né? Não conta com apoio sequer dos filhos do Bolsonaro. Rovai, o que você acha dessa história, hein? Aquilo que eu falei, primeiro que eu acho que a Michelle já é ex-mulher do Bolsonaro. Eles têm um casamento que não permite uma bicoca. Tipo, se vai dar bicoquinha, ela faz assim, sabe? A pessoa parece aquelas aranhas. Agora aí aparece ela dançando, toda animada, ele olhando atrás. Não sei se vocês viram isso. Ele
vendo ela dançar com um cara lá, um bailarino, com um cara de puto atrás de um murinho, né? Essas intimidades aí com o governador de Santa Catarina, mão na bunda. Sei lá, velho. E depois todo esse serelepe dizendo, olha, põe a mão para trás. É dizer, se você não... Eu acho muito estranho. Ou você ignora aquilo, ou não faz essas... Então, tá numa outra vibe já. A Michelle já tá em um casamento fake, como é tudo deles é fake, né? Que é usando a expressão do Ed Santos. E seguimos o jogo, né? Eu duvido que ele vai entregar o bastão para Michelle. Não existe chance disso, Dri. Tem uma família lá de filhos homens. Se ele tiver que escolher um sucessor, será um deles. Muito provavelmente... Eita que o Rovai caiu. Muito provavelmente o... Flávio. Deu problema aqui. Mas concordamos todos, então, que dificilmente, né, Bolsonaro aceitaria Michelle Bolsonaro como sua disputa, ou como a representante aí do anti-Lula, como diz aqui, né, a reportagem da Bela Megali, que é o que o bolsonarismo, né, busca esse nome para 2026, já pensando em 2026. Agora, gente, vamos combinar que imagina, Michelle, presidenta do Brasil, assim, né, imagina, até achei alta a quantidade de intenção de votos na pesquisa, assim, absurdo, né, uma pessoa que não tem qualquer experiência, assim, política, de gestão, nada, para, né, um nome que tenha ainda votos para um cargo como presidente da República, né, imagina, 30% votariam nela contra... Votariam no Bolsonaro, né? É o eleitorado dele. Você vê, qualquer candidato com apoio dele vai ter essa votação. Então, mas o Tarcísio tem menos, né? 24. Porque muita gente fora de São Paulo, dos grandes centros, não identifica o Tarcísio com ele. Mas na hora que identificar, vai para 30. Ou mais. E o que acontece também, eu concordo com o Renato, mas a gente não pode chamar isso de polarização, e eu tenho batido muito nessa tecla. É uma falsa equivalência quando a gente chama de polarização que acontece no Brasil. Seria polarização se essa extrema-direita estivesse rivalizando na luta pelo poder com o PSTU, com o PCO, porque aí seria uma extrema-direita realmente com uma extrema-esquerda. A gente conhece o PCO. Mas não é. O que o governo Lula representa é um governo de centro, não é nem um governo de esquerda, Renato. A gente vai perder muito o epíteto de governo de esquerda, porque teve que fazer concessões por causa desse Congresso conservador. Então, é uma falsa equivalência chamar de país polarizado. É simplesmente um país que teve a cognição sequestrada por uma extrema-direita. Então, tem 30% de sequestrados aí que vivem uma síndrome de Estocolmo da política, né? É o pobre de direita, é o cachorrinho que vota na carrocinha, o cachorro vira-lata que vota na carrocinha. É isso que aconteceu no Brasil. O pobre de direita é o cachorro vira-lata que vota na carrocinha. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outro cuidado que a gente tem, eu sempre falo isso em semiologia, e eu falava mais cedo, é chamar de pauta de costumes quando a gente fala de aborto, quando a gente fala de maconha. Vamos mudar esse termo. Não é costume. O aborto é um costume? Eu costumo fazer um aborto, né? A gente tem que trocar esse termo, né, o Renato, o Rodrigo. São pautas de direitos, sobre direitos conquistados, direito das mulheres. O aborto é um direito feminino, é um direito das mulheres. Então vamos falar de pauta de direito das mulheres e não pauta de costume. Vamos mudar. Eu uso pauta de direitos. Quando eu uso de costumes, eu me corrijo, que tem a força do hábito, né? Exato. O charuto entorta a boca, o uso do cachimbo entorta a boca. Às vezes você fala costumes, eu falei de direitos. Porque, assim, tem algumas coisas que são costumes mesmo, né? Não exatamente... Nenhum. Por exemplo, fumar maconha. Não é direito. É direito, sim. É o direito. O cara não pode fumar cigarro, não pode beber uísque,
É uma droga lícita. Mas é dentro da chamada pauta de costumes. Aí eu acho que estaria mais apropriado. Mas não é um costume, eu acho que não. É um direito, cara. O cara que foi conquistado o direito não tem lei seca. Não maconheiro, não, viu, Felipe? Não me tenha, não me entenda mal. Eu entendi. Eu tô porque assim, não o cara, a pessoa tem que ter direito ao consumir algo que que faz mal, mas a gente está provado aí a quantidade de usos medicinais, que são, inclusive, recreativos para algumas pessoas que são recomendados, é para ele mesmo, né? Então, é um direito de você poder usar um produto. O direito ao aborto, o direito ao casamento homoafetivo, tudo isso que eles chamam de costume. Isso não é costume. Eu acho que quase todos, Renato, a gente pode pegar uma exceção ou outra, mas quase tudo é com relação a direito, não a costumes. Mas como eles emplacaram essa palavra, aí vira uma guerra semiótica, como sempre. Vira costumes. Querem transformar o país numa grande... Eu já ouvi essa palavra, num gaysismo. Ideologia gaysista, é um troço absurdo. É o woke agora, né, que eles falam. Eles falam agora o woke, agenda woke. Agenda woke. É um absurdo, e a gente não pode permitir isso. Isso está lá no livrinho do Viktor Klemperer, na linguagem do Terceiro Reich. Né? Eles usam muito isso. Né? Eles usam esses neologismos ou essas ressignificações para produzir sentido. E aí sequestram o sentido das palavras e a gente cai que nem patinho nisso. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou daqueles que acham que a intensificação do debate das pautas libertárias, vamos chamar assim, de direitos, para não falar de costumes e de direitos, libertárias e de direitos, porque que vão fazer avançar, inclusive, a esquerda dentro os segmentos mais jovens, por exemplo. Concordo. E a gente precisa de ganhar tração nesse segmento, porque os jovens estão sendo conquistados pelo discurso de extrema-direita. Então, é preciso dialogar com esses jovens na sua complexidade, é verdade. Mas tem que falar de emprego, tem que falar de estudo, tem que ter o pé de meia, tem que ter... Desenrola, empreendedorismo, já que esse jovem quer ser empreendedor, é muito natural, ele é capturado pela agenda capitalista também, então ele se acha, às vezes, um empreendedor trabalhando numa moto, numa bicicleta, e vai dizer para ele que não. Para quê? Para que brigar com isso? Tem que ir construindo possibilidades e alternativas de ir conquistando essa juventude. No Brasil, ela foi decisiva a favor de Lula. Vamos ter isso em conta. Todas as pesquisas deram que, entre os mais jovens, Lula ganhou a eleição em 2022. Então, não podemos perdê-la.